em nome das empresas associadas ao sindicato o direito de excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, antes de falar especificamente da ação, a ideia do webinar, inclusive, além de tirar as dúvidas de vocês, é contextualizar um pouco a própria tese, né? O que a gente está vivenciando aqui em relação a essa tese, especificamente até no Supremo Tribunal Federal. Como muitos de vocês devem saber, a tese de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, ela é decorrente, na realidade, de uma tese que ficou conhecida como a tese do século, que foi julgada no Supremo Tribunal Federal em 2017, em que ficou definido de forma definitiva, né, óbvio, que as empresas teriam o direito a excluir da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS. Então, o Supremo Tribunal Federal definiu, por maioria, num julgamento que já transitou em julgado, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. Muito bem. Por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, surgiram várias teses filhotes, né? O apelido que se deu a essas teses. O que seriam essas teses filhotes? As teses em que se discute a exclusão de outros tributos também da base de cálculo do PIS e COFINS. Na verdade, existem outras teses filhotes, até mais abrangentes, que não envolvem só o PIS e a COFINS, envolvem outros tributos, mas sempre na mesma linha do Supremo, ou seja, de que um tributo não incida sobre outro. No entanto, a tese de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS sempre foi considerada pela comunidade jurídica, pelos tributaristas e até mesmo pelo próprio judiciário como a tese mais similar à exclusão do ICMS. Então, o que ocorreu? Muito antes até do Supremo decidir sobre o ICMS, muitas empresas já começaram a discutir também a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Afinal de contas, a grande maioria das empresas que é contribuinte do ICMS não é contribuinte do ISS e vice-versa. Então, as empresas prestadoras de serviços, entendendo que a chance de êxito da tese de exclusão do ICMS era grande, acabaram por começar a dar início a essa discussão dessa tese filhote de exclusão do ISS. E, em função disso, foi se formando uma jurisprudência, né? Jurisprudência que a gente fala são as diversas decisões judiciais que vão existindo sobre o mesmo tema. Foi se formando uma jurisprudência sempre no sentido de que, de fato, a tese da exclusão do ISS é a mesma da exclusão do ICMS. E, portanto, o histórico jurisprudencial da tese de exclusão do ISS sempre foi amplamente favorável às empresas. Então, mesmo antes do Supremo Tribunal Federal julgar em 2017, em definitivo, a questão da exclusão do ICMS, já havia um histórico de empresas discutindo a exclusão do ISS. E o que se imaginava é que o Supremo Tribunal Federal ele viria apenas a ratificar esse entendimento. Eu posso afirmar quase que com certeza absoluta a jurisprudência do Brasil inteiro, de forma unânime, é favorável à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. No sistema, né, judicial brasileiro, a gente tem 5 tribunais que julgam matéria tributária federal. São os chamados tribunais regionais federais, né, os TRFs. E os 5 TRFs do Brasil, são 5, né, que abrangem o país inteiro, todos eles têm opinião unânime a favor das empresas, ou seja, a favor que, de fato, o ISS não deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS, sempre considerando, principalmente, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre o ICMS. Por isso mesmo, o CEPROSP entrou com a ação em 2017. Né? A ação foi proposta em abril de 2017, antes até do Supremo julgar em definitivo a questão do ICMS, porque já se acreditava que o futuro da tese seria favorável.
Mas no ano passado, a gente teve uma surpresa, né? O que ocorreu? O Supremo Tribunal Federal havia escolhido um processo específico de uma empresa, até uma empresa de transporte, para julgar o caso do ISS. Ou seja, o que todo mundo imaginava seria o seguinte: o Supremo Tribunal Federal só vai ratificar nesse julgamento que a tese do ISS, da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, é a mesma da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O relator do processo era o ministro Celso de Mello, que deu seu voto antes de se aposentar, né? O ministro Celso de Mello se aposentou no ano passado, e antes de sair na aposentadoria, havia dado o voto dele a favor das empresas, repetindo exatamente o que todo mundo sempre defendeu. Não, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a exclusão do ICMS e nós estamos falando da mesma tese, portanto, a exclusão do ISS, obviamente, ela deve prevalecer. Só que o julgamento demorou para começar e ele se iniciou no ano passado, quando, por aquelas confusões do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello já estava aposentado, né? Ele havia dado o voto dele, então o julgamento começou com o voto dele, e, para surpresa de todo mundo, o que ocorreu? Os ministros que votaram contra a tese do ICMS em 2017, lembrando, a tese do ICMS as empresas ganharam, mas foi por maioria, não foi por unanimidade. Aqueles mesmos ministros que foram votos vencidos naquela oportunidade, voltaram a defender a mesma tese que eles defenderam. Ou seja, que aquele julgamento do ICMS, ainda que as empresas tenham ganho, ela não deveria ter sido dado esse ganho de causa às empresas, e, portanto, agora, no julgamento do ISS, o ganho de causa não se justificaria. E começou, então, o julgamento ele se deu de maneira virtual, tá, gente? Para quem não está habituado, o julgamento virtual, surgiu isso ali no início da pandemia, um pouco antes, ele não é um julgamento que acontece ao vivo, né, como nós estamos fazendo aqui. É um julgamento em que os ministros têm uma semana para depositar os seus votos no sistema. Então, cada ministro que vota, ele junta um documento no sistema e você vai lá na internet, atualiza e vai aparecer o voto. Mas não é um julgamento ao vivo, né? Você não dialoga com os ministros não são obrigados a falar os seus votos, simplesmente eles vão depositando, eles têm uma semana para fazer isso. E aí o que ocorreu? Vários ministros começaram a dar votos contrários. Tanto que a gente chegou às vésperas do último dia do julgamento, na quinta-feira. Os julgamentos normalmente virtuais são de sexta até sexta-feira. Na quinta-feira, o placar estava empatado em 4-4, ou seja, 4 ministros a favor das empresas, 4 ministros contra as empresas, faltando 2 votos. O voto do ministro Gilmar Mendes, que lá na votação do ICMS foi voto vencido, ou seja, a tendência é que ele daria um voto, então, a favor do governo contra as empresas, e faltava o voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Fux, que tinha sido a favor das empresas, ou seja, se continuasse daquela forma, tudo estava caminhando para um 5-5. O que faria, por que 5-5? Né? O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, mas naquela oportunidade, o 11º ministro ainda não existia. O ministro Marco Aurélio já havia se aposentado, e o novo ministro, como a grande maioria, né, que está nos assistindo deve saber, demorou, né, o presidente da República nomeou um novo ministro e a sabatina desse novo ministro demorou demais. E o Supremo Tribunal Federal não parou. Então, durante um bom tempo, o Supremo Tribunal Federal ficou com 10 ministros. E a gente, então, teria a seguinte situação:
a tese de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS ficaria empatado em 5-5, e por conta desse empate teria que se aguardar a posse do novo ministro para que ele desempatasse. Até então ninguém sabia quando o novo ministro ia tomar posse, né? Ele já tomou posse, o ministro André Mendonça, e não se sabe qual seria a opinião dele, né? Há uma impressão de muitos advogados de que ministros recém-nomeados, em geral, decidem a favor do governo. Isso não é uma regra, tá, gente? Não é obrigatório, nem é uma opinião nossa aqui sobre o que o ministro André Mendonça faria. Mas o que se dava como uma vitória certa se tornou uma vitória muito duvidosa. Virou um caso complexo. E o que fez o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal? Suspendeu o julgamento. Ele retirou de pauta o julgamento, de forma que vai haver um novo julgamento. Esse novo julgamento, obrigatoriamente, vai ter que ser ao vivo. Então, a gente vai ter os ministros todos tendo que justificar os seus votos, e já com o novo ministro participando, né, o ministro André Mendonça. Como o relator daquele recurso que estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal era o ministro Celso de Mello, provavelmente, ninguém sabe, mas provavelmente a gente perdeu o voto dele, que era a favor, porque ele não está mais lá. Então, num novo julgamento, começa tudo no 0-0. A tendência é que o novo voto seja dado pelo novo relator, que é o ministro Nunes Marques, o ministro Cássio Nunes Marques, também indicado pelo presidente da República. Ele ainda não deu o voto dele, o processo não tem data para ser julgado, mas é muito importante entender esse contexto para a gente depois contextualizar o processo do CEPROSP. Então, só para deixar aqui bem explicado, a tese de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, que era dada como ganha por 99 de 100 advogados, ela se tornou um ganho incerto. Ninguém sabe quem vai ganhar. Por isso mesmo, a Confederação Nacional de Serviços, da qual o CEPROSP faz parte, entrou nesse processo que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal, está lá atuando, vai participar do julgamento. Nós também somos os advogados que a CNS nos contratou, dada a importância que esse processo passou a ter. Tá? Muito bem. Vamos voltar, então, para o processo do CEPROSP. O que ocorreu com o processo do CEPROSP? Ele foi ajuizado em 2017, em Brasília, porque optou-se, na época, por fazer uma ação declaratória, exatamente para que a decisão dada nesse processo valesse tanto em relação aos recolhimentos futuros quanto aos 5 anos anteriores à ação, né? Ou seja, se a ação foi proposta em abril de 2017, o que se pleiteava lá também era a devolução do que foi recolhido desde abril de 2012, 5 anos anteriores à propositura da ação. A ação do CEPROSP tramitou, como todas as ações tramitavam sobre esse assunto, ou seja, tivemos uma sentença em primeira instância favorável ao CEPROSP, julgando a ação totalmente procedente. Depois, um acórdão do Tribunal Regional Federal, que é o TRF de Brasília, também mantendo a sentença, ou seja, também dizendo que o CEPROSP tinha razão. Esse acórdão, inclusive, faz menção expressa à devolução do dinheiro, da forma com que esse dinheiro tem que ser corrigido, e assim por diante. A União fez um recurso dessa decisão do TRF, um chamado recurso extraordinário, que é um recurso para o Supremo Tribunal Federal, só que esse recurso não foi aceito pelo TRF. Uma coincidência, tá, gente? Nada além de uma coincidência, mas é uma boa coincidência. Quem decidiu que esse recurso não poderia ser aceito era o então vice-presidente do TRF de Brasília. Ninguém mais, ninguém menos do que o então desembargador Cássio Nunes Marques, o mesmo que depois foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal e é o relator do processo que vai julgar a tese. O ministro
fazendo até um parênteses, o ministro Cássio Nunes Marques, quando ele era desembargador no TRF de Brasília, ele sempre foi a favor dessa tese. Tá? Bom frisar isso. O ministro Nunes Marques tem diversas decisões entendendo que o ISS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. Se ele vai manter essa posição no Supremo Tribunal Federal, é o que nós esperamos. Mas ele não tem nenhuma obrigação, vamos dizer assim, ele pode ter até uma obrigação ética de seguir a posição que ele tinha, mas ele não tem nenhuma obrigação jurídica. Ele pode decidir do jeito que ele quiser, ele pode mudar de opinião. Tá? Mas, enfim, é importante que o julgamento seja ao vivo, exatamente porque se o ministro Nunes Marques der um voto desfavorável à tese, a gente pode, pelo menos, deixá-lo em saia justa. Né? Dizendo, mas, ministro, o senhor decidiu reiteradamente, diversas vezes como desembargador, a favor da tese. Enfim. O fato é que foi o ministro Nunes Marques, então desembargador Cássio Nunes Marques, que entendeu que o recurso que a União fez no caso do CEPROSP não deveria ter subido, não deveria ir para o Supremo Tribunal Federal. Caberia recurso dessa decisão do desembargador, mas a União não fez esse recurso. Por que a União não fez? Muito provavelmente porque também dava como causa perdida a exclusão do ISS do PIS/COFINS. E, em função disso, em função de não haver mais recurso, o processo transitou em julgado, em agosto de 2019. Ou seja, fazendo até alguns comentários, o processo do CEPROSP demorou 2 anos entre a propositura da ação e o trânsito em julgado. Processo muito rápido. E uma das explicações para o processo ter andado tão rápido é justamente o fato de que a jurisprudência desse assunto estava pacificada, ou seja, exclusão do ISS do PIS/COFINS era um assunto resolvido. E por isso mesmo o processo acabou andando muito rápido e transitou em julgado em 2019. Em 2019, o CEPROSP já havia comunicado seus associados dessa decisão. Não foi dada ênfase muito grande a esse comunicado por um simples motivo. Como se trata de uma ação coletiva, ou seja, uma ação que abrange todas as empresas e, portanto, o CEPROSP tem que tomar cuidado, porque, afinal de contas, muitas empresas usam decisões coletivas sem se precaver, sem entender direito o que foi ganho naquela ação. O CEPROSP, então, optou por aguardar o prazo de ação rescisória. O que é ação rescisória? Quando você ganha uma ação e ela transita em julgado, acabou a ação. Mas, por incrível que pareça, o sistema brasileiro permite que quem perdeu entre com uma ação rescisória, que significa o seguinte: eu perdi, mas eu acho que eu tinha que ter ganho. Ou porque mudou a jurisprudência, ou porque o procurador perdeu o prazo e não podia ter perdido. Enfim, obviamente que não cabe uma ação rescisória sobre qualquer argumento. A legislação que disciplina a ação rescisória é muito restrita. Mas é comum a Procuradoria da Fazenda Nacional fazer ações rescisórias quando ela perde essas ações coletivas. E a gente aguardou, então, o prazo de 2 anos, que já ocorreu. Ou seja, em agosto de 2021, venceu o prazo de ação rescisória. Mas o CEPROSP só veio comunicar isso agora em 2022. Pois é, porque justamente quando acabou o prazo de ação rescisória da União, veio o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo ia julgar a tese. Então, o que nós entendemos? Vamos aguardar o julgamento do Supremo, que ele vai ratificar a tese em favor dos contribuintes, e aí o CEPROSP tem a situação dele absolutamente resolvida. Uma ação transitada em julgado, que não pode ser objeto de uma ação rescisória, e que já decidiu em favor da tese que o Supremo Tribunal Federal haveria de decidir em favor dos contribuintes.
E não foi o que aconteceu, como eu coloquei aqui no começo, né, explicando o contexto dessa decisão, dessa não decisão do Supremo Tribunal Federal e desse julgamento que ainda vai ocorrer e que o futuro ninguém sabe. Ou seja, o CEPROSP hoje tem uma ação transitada em julgado de uma tese muito importante em que se ganhou o direito das empresas associadas ao CEPROSP de excluírem o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS e de pleitearem a devolução do que recolheram a maior desde abril de 2012. Nesse cenário em que a tese se tornou incerta, a gente tem uma decisão judicial transitada em julgado que pode se tornar uma decisão única. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal decidir contra as empresas, o CEPROSP vai ter uma decisão que só ele tem. Para vocês terem uma ideia estatística, há cerca de 5 a 10 mil processos no Brasil tratando da exclusão do ISS do PIS/COFINS. Não deve ter sequer 5% dessas ações transitadas em julgado. Ou seja, a grande maioria das empresas que foi em juízo pleitear a mesma discussão que o CEPROSP pleiteou, não teve os seus processos transitados em julgado. Então, a gente tem uma decisão aqui muito importante, que pode se tornar, num linguajar mais corriqueiro, uma mosca branca, ou seja, uma decisão que ninguém tem. Tá aí a importância dessa decisão do CEPROSP. Tá? Então, acho que, no primeiro momento, o que eu quis explicar aqui para vocês, ficou até um pouco cansativo, quase 20 minutos, mas era importante entender o que está acontecendo com a tese e contextualizar o que o CEPROSP conseguiu. Em função disso, o que então vale deixar bem claro para vocês? Independente do que o Supremo venha a decidir, isso não vai afetar a ação do CEPROSP. Tá? O CEPROSP já teve ação transitada em julgado, já se passou o prazo de ação rescisória. Se o Supremo vier a decidir contra a tese, isso não afeta a ação do CEPROSP. O que pode alterar essa história da decisão do CEPROSP? Uma mudança de legislação. Ou seja, só uma mudança futura que venha mudar a forma de cálculo do PIS e COFINS é que pode mudar esse cenário. Enquanto isso não acontecer, a decisão do CEPROSP está absolutamente válida. E aí é importante contextualizar quem tem direito, até foi feita uma pergunta aqui no chat, pelo Cláudio, então eu já ia falar sobre isso, já vou estar respondendo a pergunta dele. Quais são as duas premissas mais importantes para se fazer uso da decisão do CEPROSP? Duas. Uma, porque o tribunal, a decisão que transitou em julgado, fala expressamente no termo empresas associadas ao sindicato. Então, aqui, deixando bem claro, apesar do presidente estar aqui presente, não é meu papel aqui ficar fazendo propaganda do sindicato. Né? Como diz o senhor está no mudo, seu Luiz, mas eu já entendi o que o senhor quis dizer. Não é meu papel fazer propaganda, mas a qualidade do negócio é a melhor das propagandas. Né? Então, o que ocorre? A gente ganhou uma ação muito importante e o juiz expressamente fala em empresas associadas. Não há limitação temporal, nem no nosso pedido, nem quando nós fizemos a ação judicial, e nem nas decisões que foram dadas. Ou seja, são empresas associadas antes, durante ou depois da ação. Tá? Então, assim, por incrível que pareça, qualquer empresa que se associa ao CEPROSP hoje tem direito a se beneficiar dessa decisão judicial. Por isso que eu quis dizer, eu não estou aqui fazendo propaganda, mas é uma exigência do juiz, para que as empresas tenham garantia, para que amanhã, caso a Receita Federal venha questioná-los, mas por que você está pagando a menos? Mas por que você está dizendo que você tem esse dinheiro para receber? O primeiro escudo que as empresas precisam ter é a comprovação de que ela faz parte do CEPROSP.
porque essa é uma exigência que está expressa na decisão transitada em julgado. A decisão, quem quiser, o CEPROSP disponibiliza, é só pedir na secretaria, a decisão ela é disponível para quem quiser, e lá está expresso, não sou eu que estou inventando, que há uma exigência de associação ao CEPROSP. Obviamente que a ideia, né, é que as empresas que se associam ao CEPROSP, de alguma forma, façam parte da categoria econômica representada pelo CEPROSP. Né? A gente não pode, eu já comentei isso com o presidente, com o senhor Luiz Dinesi, a gente não pode usar essa ação judicial para permitir que empresas, ainda que prestadoras de serviço, de outra categoria que não tenha nada a ver com o CEPROSP, venham se filiar aqui só para usar a decisão judicial. Isso é importante, porque o judiciário ele se preocupa com isso, que você não use decisões de outras categorias para abranger um universo quase que infinito de empresas. Ou seja, de alguma forma estamos falando de empresas cuja categoria econômica, né, de TI, lato sensu, processamento de dados, TI em geral, né, sejam representadas pelo CEPROSP. Então, é importante deixar claro que essa é a primeira exigência, ou seja, que as empresas sejam associadas ao CEPROSP. E qual é a segunda exigência? São duas exigências iniciais obrigatórias, tá, gente? Quem tem ação individual própria, ou seja, há muitas empresas que propuseram ações em seu próprio nome, essas empresas precisam desistir das suas ações individuais. Essa é uma exigência legal, tá? Ou seja, a lei do mandado de segurança, a jurisprudência, todas elas preveem que, na hipótese de você se utilizar de uma decisão coletiva, obrigatoriamente você precisa abrir mão da sua ação individual. Isso é importante mesmo, porque faz sentido, né? Para não correr o risco das empresas se beneficiarem duas vezes, né? Imagina, você pleitear uma devolução de dinheiro na sua ação individual e também via CEPROSP, como a Receita Federal e a Procuradoria são bem bagunçadas, você corre o risco de receber duas vezes. Então, faz sentido que, para se beneficiar da decisão coletiva, você abra mão da ação individual. Quem não tem ação individual, não tem problema, não precisa desistir de nada, basta ser associado ao CEPROSP. Aproveitando aqui, tem uma segunda pergunta no chat, perguntando exatamente o seguinte, vou ler aqui, é do Álvaro. Se o recurso extraordinário 592616, tema 118, se ele não interfere no trânsito em julgado. É exatamente, Álvaro, aquilo que eu comentei na minha introdução, né? A decisão de que recurso extraordinário ele está falando, né? Só para todo mundo estar na mesma página. Exatamente o julgamento que o Supremo ainda vai fazer da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. O julgamento deste caso não interfere na decisão do CEPROSP. Tá? Não interfere no trânsito de julgado do CEPROSP. A Procuradoria ela não tem nem o direito hoje de pleitear o trânsito em julgado. Desculpa, a ação rescisória, porque já passou os 2 anos da decisão do trânsito em julgado do CEPROSP. Então, isso só, né, ratificando aquilo que eu já havia dito. O que o Supremo vai decidir, a favor ou contra, agora já não importa mais em relação a quem tem direito de se utilizar da ação do CEPROSP. Então, vamos lá, vamos situar, só para a gente organizar as ideias aqui. Primeiro eu comentei como é que está a situação da jurisprudência e da tese no Supremo Tribunal Federal. Depois eu comentei sobre a ação do CEPROSP, o que nós ganhamos, o que ela decidiu e quem tem direito de usar essa decisão. E que direito é esse? Né? Que acho que é o terceiro passo e eu fecho assim, o histórico desse caso. É o direito de, daqui para frente, excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Como é que se faz isso? Se faz na sua contabilidade, você tira da base, né? Isso, existe os procedimentos contábeis que são feitos para se excluir, e você precisa ter, obviamente, a comprovação de associação ao CEPROSP para ter isso guardado com você,
para fazer a exclusão, você não precisa mostrar para ninguém que você é associado ao CEPROSP. Você precisa ter isso para se garantir num eventual questionamento da Receita Federal. E o segundo direito, talvez até mais importante, é o direito de pleitear a devolução do que eventualmente as empresas tenham recolhido de PIS e COFINS sobre o ISS desde 2012 até hoje. Fazendo exercício matemático aqui para simplificar, eu vou pegar um exemplo clássico das empresas de TI, tá? A grande maioria das empresas de TI que tem procurado o CEPROSP, porque, só para deixar claro, né, gente, esse webinar aqui também se mostrou necessário porque há muitas empresas procurando o CEPROSP, procurando o nosso escritório, e aí nós entendemos que seria importante, talvez, fazer isso aqui para tirar algumas dúvidas que vira e mexe aparecem. Sem prejuízo, obviamente, de cada um de vocês consultarem o CEPROSP individualmente, o meu próprio escritório, que também a gente está à disposição, mas a gente entendeu que a procura era tão grande que era importante a gente fazer essas explicações aqui. A grande maioria das empresas que tem procurado o CEPROSP está num regime de PIS/COFINS cumulativo. O que significa isso? 3,65% sobre o faturamento. A alíquota é de 3,65% sobre o faturamento. Então, vamos imaginar um faturamento de R$1 milhão, tá? Só para ficar fácil fazer a conta. Para cada R$1 milhão que a empresa fatura, ela paga R$36.500 de PIS/COFINS. O que é a tese? É o ISS, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. A grande maioria das empresas aqui em São Paulo, né, eu estou considerando a cidade, e essa alíquota varia em função, né, de onde você está prestando o serviço, ou de onde está a sede da sua empresa, mas pegando São Paulo como exemplo, você tem 2,9% de alíquota base, tá? É mais ou menos a alíquota que se pratica aqui em São Paulo. Então, qual é a conta? Para cada R$1 milhão, você paga R$29 mil de ISS. O que a ação do CEPROSP dá direito? A que você tire da base de R$1 milhão esses 29 mil e tribute o PIS/COFINS sobre a diferença. Em outras palavras, significaria o seguinte: você deixar de tributar pelo PIS/COFINS esses 29 mil. Se a gente fizer a conta de 29 mil vezes 3,65, que é, em geral, a alíquota da grande maioria das empresas de TI, então você tem 29 mil. Devia ter feito essa conta antes, né? Mas tudo bem, advogado com conta é meio difícil. Para cada R$1 milhão dá R$ 1.058,50. Então, nesse exercício numérico que eu estou fazendo aqui, de alíquota de PIS/COFINS de 3,65, ISS de 2,9, para cada R$1 milhão faturado, a empresa tem direito a pedir de volta R$1.000, aproximadamente. Isso, obviamente, atualizado com Selic, né? Todo o valor pago no passado, ele é atualizado com Selic. Se a gente está falando de 10 anos, são 120 meses, a gente está falando de 120 vezes 1.000, daria 120 mil. A Selic, em 10 anos, você multiplicaria esse número por cerca de 4, 5 vezes. A gente está falando aí de 400, 500 mil reais que a empresa teria direito a buscar de volta. Esse é um exercício numérico, tá, gente? Isso não é uma regra de 3. Eu estou considerando duas variáveis. Travou? Travou, doutor. Um pouquinho. A partir Você do sabe momento onde eu parei, que estava Robson? explicando que, na verdade, isso é só uma ideia, é só uma estimativa. Beleza. Tá bom, gente, desculpa. Esse exercício que eu fiz aqui, esse cálculo, ele é, obviamente, uma estimativa, uma ideia, e ele levou em consideração duas variáveis, que, como o próprio nome diz, são variáveis, né, de empresa para empresa. A alíquota do PIS/COFINS, né, que eu considerei nesse cálculo 3,65, ela pode ser de 9,25, dependendo da empresa, e a alíquota do ISS, né, que eu considerei de 2,9. Ela pode ir de 2% até 5%, né, dependendo do município, ou dependendo do serviço.
né? Tem serviços em São Paulo que são 5%. Tem outros municípios que têm alíquota de 2%, alíquotas de 3%, de 4%, enfim. Essa é uma conta que cada empresa tem que fazer individualmente para poder chegar no seu número. Há duas perguntas aqui, uma feita pelo Cláudio e outra pelo Daniel, que eu já vou aproveitar que eu estou explicando o que as empresas têm direito para já explicar. O Cláudio perguntou assim, na retroatividade de reivindicação dos créditos dos 10 anos, como funcionaria o processo? Então, Cláudio, na verdade, isso é um pedido de habilitação que é feito na Receita Federal, né? Você tem que habilitar o seu crédito na Receita Federal, um processo administrativo relativamente rápido. A Receita Federal é obrigada a deferir o seu crédito em 60 dias, e esse crédito volta em forma de crédito, ou seja, a empresa vai ter um crédito habilitado pela Receita Federal, e esse crédito é passível de compensação com tributos federais. Tá? A própria decisão do CEPROSP expressa também, deixa claro que a empresa pode compensar com qualquer tributo federal, ou seja, você vai ter um crédito, você pode compensar com o próprio PIS/COFINS, com imposto de renda, com contribuição social sobre o lucro e com as contribuições ao INSS. É assim que ocorre a devolução do dinheiro. Precisa ser feita uma habilitação. Não é um processo judicial, não é no processo do CEPROSP que a gente pede isso. É uma habilitação de crédito feita administrativamente. O Daniel, acredito que eu já tenha respondido, né, com o exercício. Ele pergunta aqui, exemplificando um cálculo de empresas do lucro presumido. O lucro presumido está na alíquota de 3,65 de PIS/COFINS. Faturamento menos valor do ISS, igual base de cálculo do PIS/COFINS. É exatamente isso aí. Exatamente essa conta. Ou seja, você pega o seu faturamento, tira o valor do ISS, vai dar, então, X menos o ISS, e a diferença você calcula o PIS/COFINS. É exatamente assim que calcula, nesse exemplo que você deu aqui. De novo, tem uma outra pergunta aqui, que não tem o nome da pessoa, só está como user 10. Os associados novos também têm direito ou só os associados antigos? Eu já respondi essa pergunta, mas vou repetir. Não há nenhuma limitação temporal, tanto no nosso pedido quanto no trâmite do processo, ou seja, associados antigos e associados novos que venham a se associar agora podem se beneficiar dessa decisão. Cláudio, sim, via Perdicomp, você faz a habilitação do crédito. O Cláudio está perguntando, é o mesmo que perguntou sobre a retroatividade, como é feito o processo de devolução do dinheiro. Você faz a habilitação, com a habilitação do crédito, você compensa via Perdicomp. É exatamente assim que acontece. Então, gente, estamos com 40 minutos de webinar aqui. O que eu tinha... Sim. Tem uma pergunta que acho que vai ser mais dirigida ao presidente, Luiz. Ele fala que ele verificou que na Receita o CEPROSP consta como associação, e ele pergunta, é uma associação ou sindicato? E se nesse caso essa natureza jurídica não poderia trazer algum tipo de problema, por ser uma associação privada. Então, isso está escrito aqui. Entretanto, em sendo uma associação, a decisão não estaria sujeita ao tema de repercussão geral 499 do STF? Seu Lídio, ele está perguntando, a segunda parte da pergunta eu respondo, mas a primeira parte é porque acho que ele foi procurar lá no CNPJ do CEPROSP, aparece como associação civil, mas o CEPROSP continua sendo uma entidade sindical, né, com registro no Ministério do Trabalho. Sim, 100% sindical. Ele acha que pegou a primeira, quando foi feita o início, era uma associação, depois virou sindicato. Porque eu não sei, seu Luiz, até vou checar, talvez a dúvida seja porque no CNPJ aparece como associação civil, porque acho que nem tem a figura da associação sindical no CNPJ, não sei, tá, seu Luiz? Pode ser essa a explicação. Mas o fato é que a entidade é uma entidade sindical, ela não é uma associação civil de direito privado. Por isso mesmo, não se aplicaria o que ele está querendo dizer, esse tema que ele está mencionando do STF,
diz respeito à restrição de ações coletivas, de você beneficiar outras empresas quando se tratar de associação civil. De fato, isso não se aplica ao CEPROSP. Não é o caso. A gente pode depois, quem fez a pergunta, não sei quem foi. Foi o Marcos Emanuel Carmona. Se o Marcos quiser evoluir esse assunto, eu sugiro até que ele nos procure para a gente explicar melhor, porque senão a gente vai entrar numa explicação muito técnica. O CEPROSP é 100% registrado no Ministério do Trabalho, tem a carta sindical, desde 1900, são 35 anos que temos a carta sindical, quer dizer, não tem nenhuma alteração. Não sei qual é o problema do CNPJ. Como o CNPJ, quando foi criado, antigamente, se criavam os sindicatos, ficava com uma associação 2 anos e depois virava sindicato. Então, quando nós criamos o CNPJ, ele realmente foi registrado como associação, mas era uma exigência da legislação sindical que tinha que ficar 2 anos com uma associação para depois se transformar em sindicato. E ficamos com o mesmo CNPJ. Talvez a confusão aí, Luiz, seja o seguinte: quando você olha a lista dos quinais, você tem a associação, a privada, e depois você tem organização sindical, que é atribuída a uma federação ou confederação. Então, talvez aí seja a confusão. Não, o problema foi isso aí, porque o CNPJ foi feito quando foi criada a entidade, era uma associação inicialmente, mas era uma exigência da legislação sindical. Eu não preciso mudar o CNPJ para um sindicato, automaticamente continuamos com o mesmo CNPJ. Seu Luiz, o Marcos está agradecendo aqui, disse que considera a resposta respondida e agradeceu aqui. Tá? Então, acho que a gente pode até dar como respondida. Tá? Agradeço a participação do senhor. Tem outras perguntas aqui, Robson, posso seguir? Eu estou vendo as duas. Pode, você está visualizando as demais aqui da Viviane? Estou vendo todas. Tô perfeito, vendo. Tá legal. Porque elas estão fazendo a pergunta tanto no cast. Exato, eu abri os dois agora. E se alguém quiser levantar a mão, eu também dou permissão de fala se achar que fica mais fácil, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Então vamos lá, a Mônica faz uma pergunta nos dois aqui. Existe uma documentação, tem algum documento sobre isso para eu enviar para a minha contabilidade, sobre o desconto dos impostos? Mônica, na realidade, isso não tem, né? O que tem é a decisão judicial do CEPROSP e a sua associação. A forma de cálculo, ela é uma decorrência da decisão judicial. Ou seja, não vai vir uma decisão judicial, a própria decisão fala, excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Mas não existe um documento, o que tem é o número do processo, que provavelmente a contabilidade vai precisar para mencionar nas obrigações acessórias, esse tipo de coisa, tá? Antes da Viviane, a Viviane e o Robson... então, espera aí. Tem uma pergunta aqui do Marcos. Existe custo para a empresa se utilizar do benefício? Se sim, qual? Marcos, essa é uma pergunta importante. E se eventualmente o seu Luiz achar que precisa esclarecer alguma coisa, a associação ao CEPROSP, imagino eu, tem um custo. Se você já é associado ou não, se você já é associado, você deve saber. Se você não é associado, provavelmente isso tem um custo. Não sei qual, não sei como é que isso é feito. Não é um custo porque o CEPROSP ganhou a ação. Certo, seu Luiz? É um custo de associação, como qualquer outra empresa. Sim, ela tem uma base. As empresas representadas da base sindical, ela tem um custo que é a primeira, a contribuição sindical. Segundo, é confederativo, que são as duas contribuições que são feitas ao sindicato. E é só de ser da base do setor de informática no Estado de São Paulo, que são os quinais que nós representamos, que está no nosso estatuto. Todos os quinais que estão lá são representados por essas empresas. Nós representamos essas empresas. É só entrar em contato com a secretaria, ela vai lhe dar exatamente o que você tem que recolher em função do teu capital
se você não tiver nenhuma comprovação de que você faz parte da base. Perfeito, senhor Luigi. Em relação ao retroativo, Marcos, custo, teoricamente, não tem. O que tem é se você quiser contratar, por exemplo, eu fui procurado por algumas empresas que nos contrataram para fazer essa habilitação, para assessorar a empresa. Isso, obviamente, é uma discussão individualizada, né, de cada caso, fica a critério de cada empresa, não só em relação ao meu escritório, como em relação a outros advogados, ou até se quiser fazer por conta própria, tá? Essa é a verdade. Então, custo obrigatório só existe o de associação ao CEPROSP, tá? Espero que tenha respondido sua pergunta. Aí tem mais... Existe um custo também, mas existe um custo se alguém contratar um escritório de contabilidade ou um escritório de advocacia para fazer os cálculos, para ver se está tudo no conformes, evidentemente existe um custo de prestação de serviço. Seu Luiz, sim. Claro, é o que eu quis dizer. Vai ficar a critério da empresa se vai contratar alguém, se vai fazer por conta própria, porque, teoricamente, seu Luiz, eu sei que é difícil para as empresas, porque... E fora que tem as ponderações dos riscos, dos casos individuais, do levantamento do crédito, que tem que ser apurado, validado, tem umas regras para fazer habilitação, mas, enfim, o que eu quis deixar claro é que não existe uma obrigatoriedade de pagar uma taxa para o CEPROSP para usar a decisão. Não, existe a associação. Só. Aquilo que está como contribuinte do sindicato. O Emílio pergunta aqui, Robson, onde e como solicitar a carta de comprovação de associação? Acho que isso é direto para a secretaria, né, Robson? Na verdade, não temos essa carta de comprovação, né, Luiz? O que demonstra a associação é a partir da sua contribuição adimplente. É só a pessoa entrar em contato com a secretaria, ter um departamento de cadastro, verificar com o CNPJ, a gente verifica se ele faz parte da base ou não. Se fizer parte da base, nós damos a informação de que ele faz parte da base. Para comprovar que ele faz parte da base, ele tem que ter um documento de contribuição ou associativa ou sindical. Perfeito, Luiz. Tem mais uma pergunta aqui da Viviane. Bom dia. Os retroativos serão somente por créditos ou poderá restituir em dinheiro? Então, Viviane, essa sua pergunta também é importante. Como o retroativo ele tem que ser solicitado via habilitação do crédito na Receita Federal, quando você faz essa habilitação, você tem sim a faculdade de pedir em crédito ou em dinheiro. Tá? É possível. O que ocorre com a devolução em dinheiro? Ela é muito lenta e a Receita Federal coloca muitos empecilhos. Tá? Então, ela vai verificar se de fato você não tem nenhum outro débito com a Receita Federal, ela vai enrolar para pagar, não tem uma previsão na lei de quanto tempo o fisco tem para devolver o dinheiro. Para você ter uma ideia, Viviane, tem muitas consultorias, entre aspas, por aí, especializadas em acelerar, né, entre aspas, acho que você entende o que eu estou querendo dizer, acho lamentável, mas em acelerar essa devolução. Eu não conheço, tá? Para ser sincero, eu não conheço nenhum cliente que tenha conseguido receber em dinheiro. Se fosse uma ação individual, uma ação judicial da sua empresa, pedindo a devolução, aí esse dinheiro sairia via justiça. Aí sim, tem toda uma regra, seria por precatório, você receberia o dinheiro, mas administrativamente é difícil. Por isso que a nossa sugestão sempre é a preferência pelo crédito. Mas a minha empresa era muito grande e hoje ficou pequenininha, não tenho nem como usar esse crédito. Ou a empresa não existe mais. Tudo bem, esses casos específicos podem ser tratados de forma específica. Mas mesmo assim, mesmo nesses casos, a devolução em dinheiro vai ser muito trabalhosa, vai dar bastante trabalho. Tá? É possível? Dá para tentar? Dá. Mas não é a nossa recomendação. Tá?
seguindo aqui ainda, Robson, tem mais algumas perguntas. Empresas do Simples Nacional associadas, o Daniel está perguntando, associadas ao CEPROSP também teriam direito, dentro das proporções que compõem a alíquota do Simples? Uma pergunta interessante, Daniel. A ação judicial, ela realmente não faz nenhuma restrição ao regime da empresa, né? Então, ela não faz nenhuma referência a empresas. Quando a gente fez a ação judicial, até porque a gente sabe que tem muitas empresas do Simples, a gente não fala nada se a empresa do regime A, B ou C. E as decisões vão indo nesse sentido, ou seja, o que no final das contas acabou sendo decidido? O direito de excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS das empresas associadas ao CEPROSP. A empresa do Simples, ela tem esse complicador, né? O PIS/COFINS está lá dentro, misturado, né? Naquela alíquota do Simples. Eu acho que dá para tentar, talvez, perante a própria Receita Federal, mas eu não garanto que vai conseguir. A gente tem, por experiência aqui, muitos casos em que a Receita Federal acaba não aceitando, e a empresa, às vezes, vai à justiça e a justiça faz vista grossa e fala, não, é verdade, o Simples é um caso à parte, você já paga menos que os outros. Então, assim, eu não garanto. Acho que é uma briga Mas, Ricardo, desculpe te interromper, Ricardo, mas no caso do Simples, a alíquota do ISS está em separado, inclusive é progressiva em função do faturamento, está totalmente separado, não está dentro da alíquota total do Simples. Então, é fácil de você calcular isso, inclusive isso. E a contribuição para o sindicato, por exemplo, é simplesmente... Nós temos uma promoção para as empresas que estão no Simples e você pagar somente a contribuição mínima para o sindicato, que são 150, 100 ou 200 reais por ano. Não, tudo bem, seu Luigi. A minha preocupação é a seguinte, você vai pagar o Simples e vai excluir o ISS da base de cálculo. Eu não sei nem se o sistema da Receita Federal está preparado para ler, ou seja, corre o risco de parecer para a Receita Federal que você tem um débito, que está recolhendo a menos. Porque como é que você vai indicar? Você vai ter que informar um faturamento inferior ao faturamento que, teoricamente, está registrado na Receita Federal, porque esse faturamento vai ter que abater o ISS. E eu não sei como explicar isso no sistema, entendeu? Do Simples. Não estou dizendo que a empresa não tenha direito, mas a minha dúvida é o quanto vai ser trabalhoso. Eu acho que direito tem, tá? A ação não faz nenhuma restrição. Mesma coisa com o retroativo, fazer a habilitação do crédito. Dá para fazer a habilitação? Provavelmente dá. Talvez a Receita Federal questione. Mas você é do Simples. Mas eu sou do Simples, mas a minha decisão não fala nada. Ela também abrange o Simples. Abrange mesmo. Tá? É uma questão de ponderar aí esses riscos e decidir se de fato justifica. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, tem uma que você já respondeu, não, Robson, sobre o e-mail. Tem uma pergunta aqui do Cláudio. Contabilmente, então, entrando com o processo administrativo perante a Receita, posso alocar e receber esse retroativo? Não sei se eu entendi sua pergunta, Cláudio, mas o fato é, você só vai ter direito ao crédito depois da habilitação deferida pela Receita Federal. Então, você dá entrada num processo de habilitação e ela vai deferir o seu direito em até 60 dias. A partir daí, entra numa questão contábil que depende de como a empresa contabiliza as suas receitas. Então, tem empresa que reconhece esse retroativo de uma única vez, até para melhorar o balanço. Tem empresa que reconhece esse crédito à medida que for compensando. Tem empresa que reconhece esse crédito depois que termina de compensar, porque aí ela posterga o pagamento do imposto. Então, depende de cada empresa. Mas o direito mesmo a contabilizar, eu entendo que você só vai ter depois do crédito habilitado. Então, ele continua a pergunta aqui. Então, não posso alocar esses créditos antes da homologação? Eu entendo que não, tá, Cláudio?
Eu entendo que não, porque você tem só uma expectativa de direito. Você precisa ter o crédito habilitado. A única forma desse crédito voltar é mediante a habilitação do crédito. Então, eu entendo que não basta o trânsito em julgado, você tem que fazer a habilitação, a Receita Federal vai concordar com o seu crédito, se ela concordar com os cálculos, normalmente concorda, tá? Para deixar claro, desde que você faça direitinho, ela vai habilitar. Em 60 dias, aí você pode reconhecer esse crédito. O Robson, eu não estou vendo mais aqui nenhuma pergunta. Enquanto eu faço uma última colocação, a gente vê se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Né? Já estamos aí com quase uma hora. Quase uma hora de... Alguém levantou a mão. O Francisco Françoso levantou a mão. Vou permitir ele fazer a pergunta aqui a todos, tá? Precisa tirar do mudo. Francisco, você está com o microfone no mudo. Você pode falar. Pronto, deu agora? Sim, agora sim. Tá. Eu cheguei atrasado no webinar, infelizmente, desculpa. É sobre a contribuição de uma empresa que está enquadrada no Simples. Porque na repartição do imposto do DAS de valor 100, 33,5% até 32,5% corresponde ao ISS. Então, a minha dúvida é como é que a gente faz com relação ao ISS no preenchimento do DAS, se não recolhe, se recolhe, como é que é feita essa parte? Então, a gente acabou de comentar sobre isso, Francisco. A decisão judicial, ela não limita, ela não faz nenhuma restrição ao regime de tributação da empresa. Então, teoricamente, se aplicaria também às empresas do Simples. A questão que eu estava colocando aqui para uma outra pessoa que fez a mesma pergunta é como fazer isso na prática, né? Porque você vai ter que tributar uma base de faturamento menor, né? Que é a base menos o ISS. Como indicar isso no sistema do Simples para que não pareça que você está pagando a menos? Ou seja, na realidade você vai pagar menos, mas a Receita Federal precisa entender por quê. Se fosse o regime tributário comum, existem já no sistema da Receita Federal todas as orientações para fazer esse recolhimento, você informa o número do processo, é muito fácil. Mas no Simples eu tenho minhas dúvidas. Dá para fazer a habilitação do crédito também, vamos ver se a Receita Federal aceita, mas acho que é uma questão até para você dividir com a contabilidade. Como fazer isso dentro do sistema do Simples, para não parecer que você simplesmente está informando uma receita menor. Tá? Tá, eu entendi. Então, no preenchimento do DAS, vai faltando o valor da contribuição do Simples, do ISS, desculpe. Isso. Vai faltando isso. Exato. Acho que é isso que precisa ver com a contabilidade. Se depois a contabilidade também tiver com dificuldade, pode falar com a gente que a gente ajuda. Tá. Então, deve ser abatido no preenchimento do DAS os 32% ou 33% correspondente ao ISS. Exato. Só que aí, se você simplesmente abater, vai aparecer no sistema que você está pagando a menos. Vai aparecer que está pagando a menos. Exato. Por isso que eu comentei, não é uma coisa tão simples para se fazer. Eu confesso que eu não sei se o programa da Receita Federal está preparado para isso. Por isso que eu peço que você consulte a contabilidade, aí, se a contabilidade tiver com dúvidas, volte a nos questionar. Sei. Tá? Então, seria fazer o DAS menos esse valor, só que tem que estar dentro de alguma informação na própria receita aí, né? É isso? Exato. Tá, eu vou verificar com a contabilidade. Tá bom, Francisco, obrigado. Obrigado. Robson, tem outras perguntas aqui, vamos dar uma acelerada, né? Aqui. Tem mais até. Começou Marivaldo pergunta... exatamente, vamos começar por ele, então. Com trânsito em julgado, já podemos fazer o abatimento das bases, certo? Certo, o abatimento pode ser feito desde já. Para recuperação, Rodrigo, para recuperações, geralmente são os últimos 5 anos. Nesse caso, podemos recuperar desde 2012? Sim, porque são 5 anos anteriores à propositura da ação. Comentei isso aqui no começo do webinar, ou seja, desde abril de 2012. Tá? Marco Aurélio,
Habilitar o crédito significa reprocessar todas as obrigações acessórias, SPED e DCTF, para abrir o crédito. Feito isso, pode-se ingressar com os pés de contas para compensar os créditos que serão abertos. Muito importante sua pergunta, Marco Aurélio. A habilitação do crédito decorrente de decisão judicial é a única que não precisa retificar nenhuma obrigação acessória do passado. Você vai apresentar uma planilha de cálculo para a Receita Federal, sem retificar nenhum documento do passado, e ela vai te autorizar a compensação. Não há reprocessamento de nenhuma obrigação acessória. Tá? Super importante. O normal é se fazer via reprocessamento, menos quando é habilitação decorrente de trânsito em julgado, de decisão judicial. Tá? É importante fazer a consulta na Receita Federal antes de abater. O Álvaro aqui da RGM. Não sei o que você quis dizer exatamente com isso, Álvaro. Consulta na Receita Federal antes de abater. Não sei se você está falando do Simples, se você está falando de uma empresa comum. De uma empresa comum, a consulta à Receita Federal não precisa ser feita. Tá? A decisão judicial já é o seu guarda-chuva. A empresa do Simples talvez seja uma opção para não se correr riscos, exatamente pelo aquilo que a gente estava conversando aqui. Tá? Eu vou tomar licença e pedir desculpa aqui, Robson, para duas perguntas que não são pertinentes ao tema. Tá? Podem ficar à vontade para me consultar. Meu e-mail é ricardo.godoy@rgodoy.com.br. Uma questão é sobre o Sistema S, sobre a tese de terceiros. Acho que não faz muito sentido a gente comentar sobre isso agora, mas nós aqui também somos o escritório de advocacia que cuida dessa ação. Se a gente for falar dela agora, isso pode confundir outras pessoas, porque é outra ação judicial com outras consequências. Então, acho que não faria muito sentido ficar falando disso aqui agora. E tem uma pergunta... Podemos fazer uma webinar também sobre o Sistema S. Podemos, com certeza, seu Luiz. Seria bem interessante, porque temos recebido bastante dúvidas sobre o assunto, viu, doutor Godoy? Tá, vamos preparar uma webinar disso. Não tem problema nenhum, podemos fazer sim. E tem uma última pergunta aqui do Marivaldo também. Ele até ele pede desculpa, não sabe se é pertinente. Marivaldo, de verdade, acho que esse assunto a gente precisaria conversar em separado. Se a utilização de alíquotas de 8% e 12% de RCSL ao invés de 32% para licenciamento de software. Acho que tem umas ponderações para fazer sobre isso, não é uma resposta preto no branco, vamos chamar assim. Marivaldo, meu e-mail eu vou pôr aqui, ó. Deixa eu pôr o meu e-mail no chat para todo mundo, tá? Que aí fica fácil, não apenas para você. Enviei aí, tá? Então, uma última colocação que eu queria fazer para todos vocês é que essa habilitação do crédito do retroativo, que é desde 2012, para quem continuou sempre recolhendo, ela tem um prazo para ser feita. Está longe, mas ela tem. 5 anos do trânsito em julgado. Ou seja, as empresas que querem pleitear a habilitação do crédito na Receita Federal têm até agosto de 2024 para fazê-los. Tá? Então, essa é a última consideração. E, por fim, Robson e seu Luigi, queria agradecer a participação de todos. Espero, a gente teve aí cerca de 40 pessoas online ao longo do webinar. Agradecer a presença de todos, pedir desculpa se eventuais dúvidas não foram esclarecidas e deixar vocês à vontade para consultar o CEPROSP, a secretaria, o nosso escritório, e agradecer aí o tempo de vocês. Obrigado, seu Luigi. Eu que agradeço, Godoy. Obrigado por tudo aí. Doutor Godoy, quero também agradecer a sua presença. Para qualquer informação complementar, né? Perfeito. Também quero agradecer a presença do doutor Godoy. Eu também coloquei o contato aqui, o e-mail do Fábio, para quem tiver dúvidas sobre a comprovação da sua base, né, junto ao CEPROSP, tirar outras dúvidas, inclusive, sobre recolhimentos, podem encaminhar diretamente para o Fábio. Muito obrigado a presença de todos vocês. Doutor Godoy, eu acabei não perguntando no início do nosso webinar, eu coloquei em gravação, mas a gente não havia combinado se poderia ou não gravar, mas aí você é quem decide se a gente pode ou não divulgar, tá bom? Pode sim, tá, Rob, sem nenhum problema. Certo.
Te agradeço, então, nós iremos, então, divulgar a gravação aqui do nosso webinar. A Ana Terra fez essa pergunta para mim no início, eu não pude responder, Ana, justamente porque eu não havia pedido autorização, mas agora já estamos autorizados. Então, é isso. Também o Robson está à disposição no CEPROS para qualquer dúvida, pode ligar para o Robson também, que ele atende sobre esse assunto. Todos vocês, sem exceção, aí você vai trabalhar com o meu mais, celular. O meu WhatsApp está disponível para todos vocês, podem perguntar pelo WhatsApp, podem entrar em contato pelo meu celular, atendo sempre, qualquer horário, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, e agora a gente vai preparar uma próxima webinar para falarmos do assunto, então, do Sistema S, que também suscitou muitas dúvidas aqui para a gente no CEPROS. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, uma boa semana a vocês. Obrigado. Obrigado a todos aí. Luiz, muito obrigado pela participação aqui conosco também. Grande abraço. Eu que agradeço a todos e obrigado a todos aí. Até logo, gente. Até logo. Até logo.